Oi, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal, mais um dia de resenha e vamos falar de série Vagalume, Menino de Asas, do autor Homero Homem. Ele é lá do Rio Grande do Norte, esse livro já ganhou o Prêmio de Literatura Nacional em 1975 e aqui a minha edição é a 15ª edição do ano de 1981, ela é bem antiga. Menino de Asas é uma história com uma escrita bem rebuscada da época, com palavras do português bem difíceis que não se usam mais, tá? Mas não perdeu a linha atual desse tema tão forte que é trabalhar as diferenças. Temos uma família da roça, um pai e uma mãe que não tem nome, que moram bem no interior e que tiveram um filho alado. Ele não tem braços, ele tem asas. É um anjo, como chamavam ele na época. Um menino que cresceu livre, voando no meio da roça, no interior, próximo dos pássaros, próximo da natureza. Você não vê a diferença entre o pai e a mãe, humanos comuns, desse filho que tem asas, um filho alado. Uma época que nós estamos hoje tendo muita dificuldade de lidar com as diferenças, seja diferença em questão de opinião, em questão de caracterização de vestimenta, cor de cabelo, ou mesmo características físicas, hoje nós temos muita dificuldade. Ele traz esse livro dessa época, uma dificuldade das pessoas entenderem a diferença e como é muito simples rotular aquilo que é diferente que nós não entendemos. Então o menino de asas chegou na idade de ir para a escola e naturalmente ele foi à escola, assistiu a primeira semana de aula e achou estranho que de repente ninguém mais foi para a aula. E o professor foi fazer uma visita, muito humilde, muito simples esse professor até essa família, dizendo que ele não podia voltar mais para a escola, que as famílias não iriam deixar os seus filhos conviverem com esse menino. Esse menino ficou muito triste. Ele queria muito ter amigos, ele queria ter uma vida comum. Eu acho muito estranho você dizer uma vida normal, né? O que é normal para um não é para outro, mas uma vida simples e comum de ir para a escola e ter amigos. Ele cresce e vai então sair de casa, procurar trabalho na cidade grande e ele teve as aulas desse professor em casa. Um combinado do pai. Eu tiro o que eu tenho de melhor da minha terra para te dar, que eu sei da dificuldade de alimentar os filhos, e você dá aula para o meu filho em casa. Então, esse pai e essa mãe foram de uma sensibilidade emocionante, toca o coração da gente. Então, o menino de asas cresce e vai para a cidade grande e causa um rebuliço danado. Foi chamado de monstro, alado, foi chamado de anjo. E a reflexão que ele faz sobre pedestres na rua, os seus pés fixos no chão, esse fluxo do vai e vem como formigas, é muito interessante. Você tem algumas ilustrações desse menino de asas, com pássaros livres à natureza. Você tem uma necessidade desse menino de querer ser comum, de querer ser normal. E ele então, vendo tanta gente que não trouxe nada, não acrescentou nada à vida dele, só tristeza, só diferença, só angústia, ele vai para o meio do mato e encontra um grupo de meninos fugitivos e desses lá, o chefe dele, chamado Pilão, foi o que o acolheu, do seu jeito meio grosseiro, que vivia de pequenos roubos, né? Então, Pilão o acolheu, deu alimento, disse como era a vida na cidade e quem não se dava bem ia parar num certo lugar na mão dos policiais e apanhava pra caramba. Então, o menino de asas teve uma noção da sua vida do interior, da simplicidade, ele teve uma noção da violência das pessoas na cidade grande, tanto pelos seus olhos quanto os olhos de Pilão, que era um menino de rua. Então, o Homero Homem traz a ideia do homem da roça, o homem da cidade, o menino de rua, as necessidades de cada um, e como esse menino pássaro consegue mais à frente o seu espaço. E ele passou perrengue, inclusive procurando uma pessoa, um cirurgião, para arrancar as suas asas, que seriam os seus braços. Ele ficaria mutilado. Ele não se importava se ficasse mutilado em meio às pessoas, usando próteses ou não, mas ele queria se inserir no contexto das pessoas da cidade grande, as pessoas ditas comuns, né, normais.
Então aqui é um trabalho de aceitação, de se amar, de se entender, da gente entender as diferenças. Eu gostei muito de nós todos tentarmos entender as diferenças. Eu gostei muito dessa história, super atual, apesar de ter a escrita ainda com português muito antigo, não antigo, um português que não se usa mais, né? Então, Saurus, Nesga, ululante, doridamente, são palavras que o autor coloca, que às vezes a gente não está acostumado a ler coisas assim e fica, nossa, o que é nesga? Lembram ratos molhados disputando uma nesga de terra enxuta. Difícil isso para quem não está acostumado. Menino de asas, atravessando a rua ululante de buzinas. Mas uma frase eu marquei que me trouxe uma sensibilidade maior para mim quando ele fala sobre o medo, né? Sobre o medo do transeunte da cidade comum. A mola que impede o transeunte para a frente é gasta e velha e chama-se medo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí na próxima resenha, às quartas-feiras. Tenho como meta trazer livros da série Vagalume, são quase 100 volumes. Tem um pouquinho resenhado aqui, tem uma playlist exclusiva para isso. Vocês podem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link no box de informações. Procure a série Vagalume. Não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, porque eu não ganho um tostão da editora Ática. E mesmo assim, muitos livros já saíram do catálogo, que foi renovado, esse catálogo dos anos 70. Mas a língua portuguesa é exaltada nesses livros, ela é muito bem tratada. E eu gostaria de tê-la sempre assim, perto de mim. Um beijo. Tchau.